para você e para todo mundo que nos acompanha aqui pela Verdinha e pela TV Diário. Mais um vexame do Fortaleza, o segundo na temporada pela Série A e a segunda goleada também na competição. O tricolor de aço que foi massacrado pelo Botafogo, o torcedor começou a sair de uma forma gradativa de dentro da Arena Castelão, quando percebeu que não tinham mais alternativas para resolver a situação. E agora o Fortaleza precisa focar em dois duelos importantes. O primeiro amanhã na Libertadores e o segundo já no final de semana contra o Fluminense pela Série A do Brasileirão. E aí, neste jogo, o Fortaleza teve a expulsão do Gustavo Mancha, já é um desfalque para o jogo contra o Fluminense, ele que foi expulso ali aos 5 minutos. E aí tem um ponto importante, onde o Fortaleza é a equipe com maior recorde de cartões vermelhos na Série A. Já é o quinto atleta que é expulso da competição, que é só do tricolor de aço. Já tivemos o Tite, o Breno, agora o Gustavo Mancha, teve também o Tite, o Breno, o Gustavo Mancha, teve o Marinho no jogo contra o Vasco e também o Gaston Ávila, sendo assim 5 expulsões até aqui. Uma forma de mostrar uma indisciplina também por parte do Fortaleza. Nós trouxemos a questão dos amarelados, dos atletas pendurados. É um processo onde o Fortaleza sofre também com muito excesso de cartão nesta temporada, que é já uma prova de descontrole emocional também diante de algumas atuações do tricolor de aço. Outro ponto importante é Matheus Pereira. O atleta se lesionou. O Renato Paiva, inclusive, explicou, a gente vai trazer daqui a pouquinho a fala dele sobre isso, que o atleta teve um trabalho diferente durante a semana, foi para a partida, mesmo sabendo que tinham algumas condições que precisavam ser observadas, o departamento médico observou que daria esse espaço para ele, mas de fato, ali no segundo tempo, ele não consegue mais retornar e é um desfalque já para o jogo de amanhã, e ao depender dessa semana, a gente vai aguardar se ele viaja ou não para o Rio de Janeiro. Já é um ponto a observar, já que o Fortaleza tem 4 atletas atualmente no departamento médico. Teve o retorno do Brits, ele estava no banco de reservas, mas não chegou a entrar na partida. E agora o Fortaleza tem 4 atletas no departamento médico e pode ter o 5º, caso Matheus Pereira fique por mais tempo no DM, Gata Show. Aí é um problema grande Bora citar o Paiva, Fernandinho. Primeiro que ele fala sobre esse jogo, né? E já falando também sobre o Matheus Pereira. Arrocha aí, vai. Exatamente. O Renato Paiva falou sobre a partida, deu a opinião dele sobre o jogo, explicou sobre ter tudo desmoronado na estratégia do que ele colocou diante da expulsão de Gustavo Mancha ali aos 5 minutos e sobre o que o time tentou fazer para reverter a situação e não deu certo. Vamos acompanhar. O que não estava na minha mente era ficar com um jogador a menos aos 5 minutos. Isso é que não estava na minha mente. E isso, obviamente, desequilibra completamente as coisas. Tentamos mostrar aos jogadores que poderíamos ainda conseguir qualquer coisa no jogo. Eles têm que acreditar nisso, têm que se superar. São momentos de superação, mas quando tu em 5 golos sofres 3 golos de bola parada e são estes golos de bola parada que te fazem afastar depois no resultado, fica muito difícil. O jogo já era difícil 11 contra 11, só que eu estava à espera que fosse difícil para os dois. Ficando com o jogador a menos logo aos 5 minutos é quase um milagre poder fazer muito melhor. E tá a opinião do treinador português sobre a atuação do Fortaleza no jogo do final de semana. E aí ele explicou sobre os detalhes também do Matheus Pereira. O que foi que aconteceu e por que ele chegou aí para a partida, pela importância, mas também sobre a saída ali no intervalo. Infelizmente sentiu ali algo na coxa e eu, para não agravar, tive que o tirar. Possivelmente não o terei para terça-feira também, porque era uma moléstia que ele já vinha tendo. Ele praticamente não treinou durante a semana. Nós tentámos, pela importância deste jogo, ele quis. Nós também entendemos, e a parte médica também entendeu, que ele poderia jogar. Acabou por sentir e, portanto, obviamente, eu tive que o tirar por isso. O departamento médico tem João Ricardo, Breno, Pochettino e agora João Ricardo, Breno, Pochettino e tinha o Brits. Aí agora tem essa perspectiva do Matheus Pereira. E o que é que acontece em relação a isso? O Fortaleza tem que analisar essa situação, já que o departamento médico ganhando essa peça
se chegar a ter essa peça importante, fica aí com esse desfalque, justamente pensando para o restante da temporada. Sobre o João Ricardo, ele inclusive esteve no jogo assistindo a partida, nós vimos imagens dele nas redes sociais, conversando com alguns torcedores, falando sobre essa perspectiva de voltar e que nisso, que ele estava nessa perspectiva de voltar, já nas próximas semanas, fazendo os treinamentos gradativos, foi o que a gente observou no diálogo dele também com os torcedores. Mas volta de um lado, entra de outro. O departamento médico do Fortaleza dentro dessa temporada tem tido muita essa oscilação, muitas presenças dos atletas, e aí tem que ver tudo isso, né, Gata Show? Observa esses detalhes, tanto do departamento médico, como também dos cartões que a equipe vem sofrendo durante essas partidas também. Certo, Fernandinha. Tem as coisas que eu não entendo. Não sei se vocês tiveram essa percepção. Alguns trechos do Renato Paiva, eu sei que não adianta o técnico se alvoroçar, eu sei que em alguns momentos o Vojvoda até se pronunciou de uma forma mais fervorosa, né? Mais depois quente, de 4 anos, né? Na crise da crise. Na crise da crise. Mas o Paiva, não sei se foi a impressão que vocês tiveram, mas eu estava escutando a coletiva dele, né, cedinho, e a impressão que eu tive era que foi parecia 1-0. Parece que a crise, pelo menos a impressão que deu, viu, gente? Pelo discurso, não né? crise, né? Que não o vive Paiva... crise. Que não vive em crise, sabe? Que tá tudo bem. Eu não sei porque ele chegou agora, talvez não Denise, leve o peso que estava já. O Fortaleza também tem isso, né? O Matheus Pereira, uma ausência, é de extrema importância, que é o melhor jogador que o Fortaleza tem hoje. Se o cara não tava treinando, se tava sentindo... porque ele queria ir pro jogo. Mas não tem condições. Não, mas ele jogou 45 minutos. Ele não participou do... Aí vai comprometer, meu amor, os outros, o cronograma. Aconteceu, mas ele falou, o departamento médico fez a avaliação e achou que ele poderia jogar. Eu acho que a grande questão aí, Denise, da diferença de discurso e de tom, é porque o Renato Paiva, ele tá vivendo Fortaleza há 5 jogos. Esse foi o primeiro grande baque que ele sofreu. Pode ser o torcedor isso, né? do Fortaleza está vivendo Fortaleza só na temporada atual há 8 meses. E ele sabe que há 8 meses que a draga é grande, que nada funciona, que não consegue os resultados, que é vexame atrás de vexame. Então, o discurso é diferente por conta disso, Denise. O Renato Paiva está defendendo o seu próprio trabalho. Acabou de chegar. Lembrem dos últimos 4 jogos, por favor, lembrem que não jogamos tão mal. Foi isso que ele falou na coletiva. Lembrem que contra o Grêmio a gente teve coragem, mesmo com 2 gols cedo. Contra o Corinthians foi o gol no final. Contra o Bahia saímos na frente. Contra o Bragantino vencemos. O discurso do Renato Paiva é voltado para o próprio trabalho. E pronto. Ele não acirrou ainda mais os ânimos. Ele fez assim. Foi goleado. Não, gente, esquece isso. Bota na caixa aqui. Ninguém vai olhar para isso, não. Amanhã é Libertadores. Amanhã é Libertadores, depois é outro jogo. Não adianta reclamar. Nem tem luto, porque amanhã já vai treinar. 5 da tarde. É o discurso dele, né? A forma como ele está levando a situação. É conectado com o sentimento da arquibancada? Não. Não é conectado. Não existe isso. Então, realmente é um discurso desconectado com relação ao sentimento do torcedor. Sim. Mas aí, Denise, ele precisa realmente tentar fazer com que o elenco não se abata ainda mais. Se o que ele estava fazendo, na visão dele, era bom, apesar de, em termos de pontuação, a pontuação não ser talvez a que Fortaleza imaginava, mas ele considera que houve ali algum ganho com relação ao seu trabalho, ele não pode fazer tudo desmoronar de fato, né, Denise? Porque quando você sofre um grande baque na sua vida, aí a vida, ela lhe dá 2 caminhos. Ou você fica com depressão, amolece e cai, Denise. Ou então você leva um tapa na cara, se levanta e diz, pois então agora eu vou responder à minha vida. É isso. E aí o Renato Paiva vai precisar mostrar amanhã qual foi a escolha que o Fortaleza tomou. Se ele vai realmente amolecer demais, mais uma vez, nada dá certo. Ou então, gente, inadmissível o que aconteceu aqui. Isso é uma loucura. Você não pode perder de 5-0, porque um jogador foi expulso e a gente vai tentar responder de outra forma. São pontos, né? Eu só estou ponderando desde o início que para o Renato Paiva é muito importante a Libertadores, mas eu acho que hoje, pro Fortaleza, importante é o Campeonato Brasileiro. Torcedor